vezes. Hoje tentarei ser mais, digamos assim, metódico em relação ao conteúdo, por isso que eu trouxe escrito, e quando é assim de cabeça tem mais coisas para a gente dizer e acabamos atropelando algumas coisas e querendo dizer as coisas de uma vez só. O material que tem aqui, certamente nós não venceremos nesta noite. A gente deixa numa outra oportunidade, nós retomaremos, né? Acho que são 90 slides, portanto não tem condições. Seria um curso de 6 meses para a gente concluir essa formação. Mas nós não temos pressa, vamos aprender o que tiver de aprender esta noite, tirar as nossas dúvidas, tá certo? E parar, quando o nosso horário chegar, a gente para, em oportunidades vindouras, nós voltaremos a fazer esse estudo, a fazer essa reflexão. É um conteúdo, digamos assim, um pouco mais metódico mesmo, um pouco mais de conteúdo de formação, tá certo? As outras 2 vezes, claro, eu vou tentar ser o mais claro possível, mas as outras 2 vezes a gente trouxe a experiência da missa é muito gostoso de fazer, porque é algo que a gente passa todo domingo. Aqui são explicações também que a gente precisa, mas só usa praticamente nesse entendimento uma vez por ano, que quando celebramos a Páscoa, tá certo? Quanto ao tempo, né, nossa previsão é terminar às 21 horas, 9 horas, e antes disso, faltando 15, 10 minutos, vocês fazem a mesma coisa que fizeram das outras vezes, que é encaminhar as perguntas para a Ilma, que está ali na Pascom, por escrito, ou leva no celular, ela vai e anota e faz a pergunta para nós no final. As que eu não souber, não tem problema, a gente pesquisa e responde depois na rede social com vídeo, né? A gente respondeu da outra vez na missa, postou os vídeos aqui gravados e também a gente fez vídeos explicando outras perguntas que não deu tempo serem realizadas aqui. Vamos lá. A ideia hoje, meus irmãos, é justamente a gente fazer um percurso, um caminhar sobre a espiritualidade quaresmal e do Tríduo Pascal. Então, algumas coisas que a gente precisa revisitar ou mesmo descobrir, tá certo? Então, queria trazer esse conteúdo nesse momento oportuno que estamos celebrando a Quaresma, para que nas celebrações da Semana Santa, pelo menos nós que hoje viemos e teremos também a oportunidade de falar para outras pessoas, nós já vamos ter uma visão diferente daquilo que nós celebrávamos anteriormente. Eu queria pedir ao pessoal para apagar essas luzes já aqui, porque aí dá mais foco no Data Show, tá bom? Por favor, Dona Penha ou alguém da acolhida, apague essas luzes aqui do altar. Obrigado, Bial. E aí a gente vai começar, né? A liturgia e espiritualidade eu coloquei aí da Semana Santa. Mas, claro, à medida que eu for explicando sobre a Semana Santa, vou explicando sobre a Quaresma. Porque Quaresma e Semana Santa não podem se separar, tá certo? Nós já explicamos o sentido nas missas. Quarta-feira de cinza, primeiro domingo, nós explicávamos o sentido do número 40, de quando surgiu a Quaresma. E aqui eu vou retomar, durante os textos, eu vou retomar cada um desses pontos. Tá aqui, não vou nem pedir para passar, porque já está aqui o material. Será que está pegando? É para cá, nesse? Tá de cabeça para baixo, é? Pronto. Meu filho tira essa tarja aí. Pronto. Pronto. Agora tá de cabeça para cima, né, Gal? As origens. Quando foi que surgiu o modo como nós celebramos a Páscoa nesse estilo? Padre, desde o princípio, desde o primeiro domingo da Páscoa que foi assim? Não. Deus revela-se ao longo da história e a igreja vai compreendendo a revelação. A revelação ela não se esgota de uma hora para outra. Pode ser que daqui a 100 ou 200 anos nós estejamos ainda descobrindo ou concatenando as ideias da revelação. Padre, existe alguma coisa mais para ser revelado? Não. Tudo que havia de ser revelado foi revelado. Saudação, meu diácono, nosso diácono Manassés. Tudo que tinha que ser revelado foi revelado no mistério de Cristo. Em Cristo, todas as coisas acerca de Deus que haviam de ser reveladas já foram, tá certo? Então não existe mais novidade. E por que ao longo dos séculos a igreja vai proclamando dogmas? Porque ao longo dos séculos a igreja vai compreendendo a revelação. Pra vocês terem ideia, o dogma da Assunção de Nossa Senhora não tem 100 anos, tá certo? Por quê? Porque só faz 100 anos que a igreja já vinha da Assunção, tá certo? A Imaculada Conceição é de 1854, já da Assunção é de 1950.
Por quê? Porque a igreja vai amadurecendo tudo o que ela recebeu de Deus e vai ali trazendo em termos de verdade. Chamamos de dogma. Até aí, tranquilo? Tranquilo, né? Então, não existe nada para ser revelado depois da revelação do Cristo, mas existe o processo de compreensão ao longo da história que nós vamos fazendo, que a igreja vai discernindo, rezando e descobrindo. Por que eu digo isso? Para que ninguém se assuste quando eu disser que nem sempre a Páscoa foi celebrada desse jeito que nós hoje celebramos, tá certo? Levou algum tempo, mais precisamente 3 ou 4 séculos. Nos primeiros 3 ou 4 séculos não se tinha essa mesma concepção que foi se formatando a partir do século IV, com os padres da igreja, com os santos, com os monges, tá bom? Então é nesse caminho que nós vamos compreendendo a nossa fé. Ao ler o material, ao revisitar esse material, minha gente, como eu fico assim pensando, como eu sou apaixonado, eu acho que vocês também, senão vocês não estariam aqui, né? Como a gente se apaixona pela beleza de Cristo manifesta na igreja. Como a igreja é bonita, tá certo? Nós somos pecadores e falhos, mas como a sabedoria de Deus age na igreja. E aí eu vou explicando, vou lendo com vocês. Tertuliano e Hipólito de Roma são padres da igreja do século II e III, tá bom? E quando a gente diz século II, é a partir do ano 101. Então, século I até o ano 100, a partir de 101, século II. Século III, a partir dos anos 200, tá bom? Então, ao lado do domingo, que é o que nós celebramos e o que já celebrava, está lá em Atos dos Apóstolos, está lá nos Evangelhos, ao lado do domingo, a Páscoa semanal que nós celebramos com a Eucaristia Dominical, apareceu uma comemoração anual da Páscoa de Jesus. A vigília, onde depois das leituras, celebrava-se o batismo e a Eucaristia. Então, a celebração da Páscoa anual, como uma comemoração mais festiva, mais efusiva, mais preparada, vai surgir ali, né? Século II, século III, vai se fundamentando, mas vai se firmar com essa estruturação, essa organização do tempo da Quaresma, a partir do século IV, como eu já havia dito a vocês. Mas vejam, desde os anos 100, que a igreja já tinha noção que uma vez por ano ela precisava parar para celebrar de forma mais solene a Páscoa, que nós já celebramos todo domingo. Ô padre, todo domingo a gente celebra a Páscoa? Sim, a missa é a Páscoa. Se a gente celebrar a missa todos os dias estamos mergulhados necessariamente no grande evento que é a Páscoa, tá certo? Então não tem outra ideia, não tem outra explicação. Mas o que é que acontece? A igreja vai amadurecendo aquela compreensão que eu falei para vocês da revelação, e aí, a partir já do século II, já existia na própria comunidade o desejo de celebrar de forma mais solene, mais destacada, para que os cristãos pudessem, de fato, ter esse reencontro com o nosso Senhor. Depois, em Jerusalém, os cristãos imitam os últimos passos da vida de Jesus. Desde sua entrada em Jerusalém, quando é que acontece a entrada em Jerusalém? Domingo de Ramos, tá vendo? Então, os cristãos começam a pegar os últimos passos de Jesus e começam a imitar dentro desse tempo, que a gente chama de tempo pascal, ou ciclo pascal. E depois até a sua ressurreição, vai revivendo cada passo. Havia crucis, né? A última ceia, havia crucis, até chegar à Páscoa de Jesus. Desde o início, os cristãos já fazem isso. E aí, a partir do século II, começa a se estruturar, de fato, a celebração pascal anual. Para isso, celebravam nos mesmos locais e procuravam manter os mesmos horários dos acontecimentos. A gente não está nos mesmos locais, mas a igreja, na sua liturgia, ela dá prescrito celebrar nos mesmos horários. A gente não consegue ir lá em Jerusalém celebrar a Via Crucis, né? A Via Sacra, mas a gente celebra naquela hora que Nosso Senhor passou. Eu tive a graça imerecida, Deus, em sua bondade, me deu a graça de ir lá em 2023 e fazer os mesmos passos ali. Me gente, é de uma emoção. Quem já fez deve saber disso, é uma emoção grandiosa. A gente está ali fazendo a Via Sacra. Mas se a gente não consegue ir lá, no lugar que estivermos, na Semana Santa, estamos mergulhando na paixão de Cristo do mesmo jeito. A entrada de Jesus em Jerusalém foi incorporada como abertura da Semana Santa. Quem diz isso é uma escritora também dessa época, né, do século IV, Etéria. Cadê? É para cá, né?
Pronto. Em Jerusalém, né, a abertura da Semana Maior, de todas a mais santa, se dava com uma solene procissão de ramos, partindo do Monte das Oliveiras. O povo entra na cidade diante do bispo, aclamando: Bendito seja o que vem em nome do Senhor, e levando ramos nas mãos. 2000 anos depois, o que é que a gente faz? A mesma coisa. Meu Deus, como é bom ser católico. 2000 anos depois, nós fazemos a mesma coisa que os primeiros cristãos, porque sabemos que ali estamos participando do mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua revelação, a sua paixão, morte e ressurreição. Na quinta-feira, celebra-se a Eucaristia à tarde. Ô padre, pode celebrar de manhã? Não, porque o início pode ter a missa de manhã, mas não é a missa de instituição da Eucaristia, do lava-pés. De manhã, quando nós celebramos com o bispo na catedral ou em outra igreja, a missa crismal. É a missa que o bispo abençoa os óleos e consagra o óleo da crisma. Abençoa o óleo para a unção dos enfermos, né? E para os catecúmenos, para o batismo, e ele consagra o óleo da crisma. Ele faz uma mistura com a essência e ali ele abençoa os outros dois e consagra. Tem uma diferença, tá bom? E aí, na quinta-feira santa, nós celebramos à tarde. A quaresma, portanto, termina no início da tarde da quinta-feira santa. A quaresma, o giz de quaresma, vai terminar na quinta-feira santa. Aí vai dizer lá na liturgia, exclusive. Inclusive é quando inclui, exclusive é quando exclui, tá certo? Exclusive dizendo assim, a partir daqui já não é mais quaresma. A quaresma termina até aqui. Excluindo a noite da quinta-feira, é quando começa o tríduo pascal. Pois bem, então voltamos. No domingo, abre a semana com o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, que eu vou explicar bem direitinho. Depois, a quinta-feira santa, nós temos aí a abertura do momento mais alto da Semana Santa, chamado Tríduo Pascal. Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é o ponto culminante, o ponto ápice da Semana Santa. Depois ele diz, e depois todos se dirigem ao Monte das Oliveiras para a vigília. É o que nós fazemos também. Depois que termina a missa da Quinta-feira Santa, vocês veem que o padre não dá a bênção. Preste atenção esse ano, viu? Quando termina a missa da Quinta-feira Santa, o padre não diz, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, não. Porque a missa ali não terminou. Ali a gente recolhe o Santíssimo, faz um translado. A procissão com o Santíssimo na âmbula não se faz no ostensório, tá certo? Na Quinta-feira Santa, o padre não usa o ostensório, ele usa o cibório ou o pixel. Não é o pix de dinheiro não, viu? Pixel, que quer dizer uma âmbula grande, tá bom? E aí ele leva, ou o diácono junto com ele, os ministros, as reservas eucarísticas para um outro tabernáculo, para um outro lugar fora da igreja, para fazer o desnudamento do altar, deixa o sacrário aberto, em participação desse momento doloroso da vida de Cristo, né? Vai estar para acontecer a entrega. Ele se entregou para nós no pão eucarístico e ele vai se entregar para nós na cruz. Pronto, 10 minutos eu já falei, mais meia hora eu já falei aqui. Alguma questão assim, tá dando para entender? Estou falando devagar ou tá muito depressa? Vocês sabem que eu falo depressa, né? Às vezes eu boto o áudio no 2, o meu áudio eu boto no 2, do WhatsApp, aí ele está acelerado. Mas tá tranquilo, né? Tá encadeando as ideias, certo? Se não tiver, vá anotando aí suas dúvidas para perguntar. Depois, ao canto, veja que bonito. Domingo, a quinta, já vamos para a sexta. Ao canto do galo, de sexta-feira santa, começam todos a descer até o lugar da oração do Senhor. Isso aqui eu estou descrevendo como eles faziam nos primeiros séculos, tá bom? Nos lugares sagrados, nos lugares santos. Eles passam pelo lugar da prisão e de manhã chegam até a cidade. Acompanham o bispo do Getsemane até a porta da cidade e daí para toda a cidade até a cruz. Veja, imaginem eles fazendo esse percurso a cada dia, vivendo cada momento. Aí se realiza a cerimônia do ósculo à cruz. O que é o ósculo? Beijo, né? A palavra ósculo quer dizer beijo, o beijo da cruz. Na Sexta-feira Santa, quando a gente celebra a celebração da paixão, tem o quê? A palavra de Deus e depois tem o beijo à Santa Cruz, que eu vou explicar mais para frente. Estou só lendo um relato dos primeiros cristãos para vocês verem que a igreja permanece de forma fidelíssima aquilo que se celebrava desde o princípio.
nós não temos outros costumes e outras tradições. São as mesmas tradições, os mesmos costumes. Pois bem, da sexta até a nona hora, realiza-se um ofício de leituras, 3 horas da tarde. Cadê aqui? De leituras, né? De salmos, de passagens sobre a paixão, nos salmos, nos apóstolos, nos evangelhos, nos profetas e novamente nos evangelhos. E assim, durante as 3 horas, ensina-se ao povo que nada se fez, que não tenha sido primeiro anunciado e nada se anunciou do que não se tenha completamente realizado em Cristo. E sempre se intercalam preces, e essas preces são próprias para o dia todo. Quanto à vigília pascal, não entra em pormenores nesse primeiro momento aqui, tá certo? Onde é que está isso, padre? Lá no século IV, a peregrinação de Etéria. Então, padre, a gente fundamenta, está fundamentado nos documentos, nos padres da igreja, na tradição católica. A gente não celebra a Semana Santa porque a gente escolheu esse dia ou esse modo. A gente celebra a Semana Santa, a Quaresma e a Páscoa, né? O tempo quaresmal e pascal, obedecendo aquilo que Nosso Senhor deixou e que a igreja conservou. Um pouquinho para frente. Lá no apóstolo Paulo, novo sentido para a Páscoa judaica. Antes de explicar isso aí, eu quero voltar com vocês para a Páscoa dos antigos. No Antigo Testamento já se tinha Páscoa? Sim ou não? Quem acha que não? Não tinha Páscoa? Vocês estão com medo, né, de responder? Tinha Páscoa. São 4 Páscoas, minha gente. São 4 Páscoas. Primeiro, a Páscoa de Yahvé. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Passar ou passar. Passagem. Passou, né? Páscoa quer dizer isso. Quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a passagem. A passagem de quem? Primeiro lugar, a Páscoa dos antigos judeus. O povo que estava no exílio e foi libertado. Então, o primeiro sentido da Páscoa, ele tem o sentido de libertação. Padre, na Bíblia, onde é que eu encontro essa passagem? Êxodo, capítulo 12. Tá certo? Tinha sido até um texto que eu ia ler para vocês no início. É um texto mais longo, lê só o início aqui, certo? Êxodo 12. A Páscoa. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito. Estavam presos lá, estavam no cativo. Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então se juntará com o vizinho da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia do mês. É o dia 14 de Nisan. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue e porão, né, sobre os 2 marcos e as travessas da porta, na casa em que o comerem. Naquela noite, preste atenção nessa parte. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, ou seja, que não deu tempo de fermentar, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada ficará dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis no fogo. E assim é assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comê-los-eis às pressas. É uma Páscoa. Tá vendo? Onde a palavra aparece aqui. Ou seja, padre, a Páscoa que nós celebramos está ligada aqui completamente. Essa primeira Páscoa é Deus mandando celebrar um rito que significa a libertação, o momento da libertação. E nesse momento, quem é que passa? Deus. Deus passa deixando o seu marco. Se a gente pegar o livro do Deuteronômio, capítulo 16, aí vai estar a Páscoa dos judeus. Então, lá ele retoma essa saída dos judeus do Egito. Então, aqui a gente já tem 2 passagens, 2 Páscoas.
Primeira Páscoa é Deus que passa, manifestando sua aliança, dizendo como deve ser celebrada a Páscoa. Segunda Páscoa, o povo que passa da escravidão para a liberdade. Terceira Páscoa, a de Jesus Cristo, que nós celebramos. E a quarta Páscoa, a nossa na igreja. Tá vendo? É a Páscoa da igreja. Mas quem é a igreja? Somos nós, os seus membros, o corpo de Cristo. A igreja somos nós. Então, padre, existem quantas Páscoas? Agora a gente sabe. 4, certo? Quais são elas? Deus que passa, o povo judeu que passa, né? Jesus e a igreja, o povo, nós. Então são 4 Páscoas se a gente for celebrar. A nossa Páscoa, que é a igreja, celebra na Páscoa de Jesus. Fácil, fácil. Os judeus, cumprindo o que Deus mandou, que iria passar, celebra a sua Páscoa. Até aí, tranquilo? A gente já sabe agora que existem 4 etapas dessa Páscoa, né? No final das contas, é uma coisa só. É Deus salvando o povo. Não tem novidade. É Deus nos salvando. Salvando o povo escravo do Egito e salvando o povo escravo do pecado dos tempos atuais. Então, é sempre Deus nos convidando a passar com Ele. E é claro, eu vou explicar daqui a pouco melhor a Páscoa dos cristãos. Pois bem, meus queridos, ali a gente chega no Novo Testamento. Porque para eu chegar no Novo Testamento, obrigado. Para eu chegar no Novo Testamento, é preciso eu olhar com vocês, né, essas passagens do Antigo Testamento, para que nós entendamos direitinho, que a coisa não surge do nada, que Jesus não traz uma novidade quando fala de Páscoa. A novidade aqui, a Páscoa de Jesus é a maior porque ele passa da morte para a vida. Esse é o segredo, tá certo? Mas o povo judeu já celebrava a Páscoa, até hoje celebra, tá certo? E eles não mudaram a concepção. Como eles não acreditam que Cristo é o Messias, eles permanecem celebrando aquela Páscoa primeira, que Deus passou e libertou. E eles celebram anualmente, lembrando daquele acontecimento. E o rito da celebração pascal dos judeus permanece ainda no Antigo Testamento. Nós não. Nós fomos atualizados. Por quê? Porque Deus, em Jesus Cristo, nos revelou como deveria ser. Porque Jesus nos revela como, de fato, é o sentido da Páscoa, que não é um rito que a gente apenas relembra uma libertação, mas sim que a gente vive a libertação mergulhados em Cristo, no próprio Deus humanado, encarnado. Tranquilo? Espero que vocês estejam entendendo. Vocês estão com uma cara assim meio assustados hoje. Mas tá tranquilo? Tá, né? Deem sinais aí, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. E aí São Paulo, né, vai trazer na carta aos Coríntios uma novidade. Purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento. O sentido do fermento é o sentido da espera, certo? Ali a Páscoa é algo que Jesus vem de forma súbita. Ali para os antigos também, para os judeus antigos, Deus pede que não se fermente, né? Esse pão seja um pão puro, chamado de ázimo. Não é asno não, viu? Asno quer dizer burro. É ázimo, pão sem fermento. Ô padre, na missa a gente celebra com que tipo de pão? O pão ázimo. Vocês sabiam disso? Na missa, o pão da missa, o pão que vai ser a Eucaristia, ele não pode ter fermento. Você sabia não? Não, né? Pronto. Pois fiquem sabendo. Não pode, não pode. É o mesmo pão ázimo. O pão só, a água e o trigo. A água e o trigo. Não pode ter outro elemento, fermento muito menos. Não pode ser. Então, pois nossa Páscoa, que é Cristo, já foi imolado. Celebremos, portanto, a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia e da perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. A gente até canta, né? Na pureza, na verdade. E assim vai. Para quem sabe cantar é bonito, eu sou um desastre. Mas a letra é essa, né, Branca? Pronto, aí a gente começa a olhar a Páscoa no Novo Testamento. As comunidades neotestamentárias, quer dizer, do Novo Testamento, ali, Coríntios, Gálatas, Éfeso, Roma, enfim, as comunidades neo quer dizer novo, do Novo Testamento, elas celebravam a memória do mistério pascal nos dias da festa da Páscoa judaica. Era coincidente a festa da Páscoa dos judeus com a festa da Páscoa dos cristãos. O relato da paixão de João revela a prática litúrgica das igrejas da Ásia Menor, que celebrava a Páscoa a 14 de Nisan, no aniversário da morte de Cristo.
E aí, qual é o correto? Minha gente, isso dá uma briga tão grande na igreja, isso leva 3 séculos para ser resolvido. Para nós, os cristãos latinos, já foi resolvido. Para a parte oriental, não foi resolvido conosco, né? Eles permaneceram celebrando na data da Páscoa antiga. Veja, o relato da ceia nos evangelhos sinóticos revela a Páscoa litúrgica da era apostólica nas comunidades da tradição sinótica. 1 Coríntios é uma clara indicação da festa da Páscoa dos cristãos. O que eu quero dizer com isso é chegar lá no século IV, lá em Niceia. Okay. Cadê? Passa. Eu passei demais. Pronto. Mais um. No século II, aparece a controvérsia pascal, para decidir o dia da comemoração anual do mistério pascal. Deveria ser celebrado no dia 14 de Nisan, independentemente de cair num dia domingo da semana ou no seguinte ao de Nisan. E agora, eles permanecem celebrando assim, ou permanecem até hoje, e aí não havia uma concordância sobre a data. A igreja de Roma e de Alexandria e outras igrejas, tanto orientais como ocidentais, celebravam-na no domingo imediatamente posterior ao primeiro plenilúnio. O que é isso? A primeira lua cheia, tá certo? Depois da primeira lua cheia. É por isso que a Páscoa, ela sempre vai ser o nosso calendário litúrgico. Ele sempre vai ser ordenado a partir da data da Páscoa. É a Páscoa que determina todas as outras festas móveis. Entenderam? É a Páscoa que determina todas as outras festas móveis, as que são alteradas de datas, tá certo? Então, lembre-se disso. Por quê? Porque a Páscoa, para os cristãos de Roma, né, os ocidentais principalmente, é celebrada após a primeira lua cheia da primavera. Enquanto nas igrejas da Síria, da Ásia Menor, entre elas Éfeso, que era muito importante, uma das igrejas maiores do início do cristianismo, celebravam-se no dia 14 da primeira lua da primavera, no dia 14 de Nisan. Pois bem, meus irmãos, para pôr um fim nas disputas sobre a controvérsia pascal, o Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, foi determinante. Deliberou que os irmãos orientais adotassem a mesma prática dos romanos e dos alexandrinos, ou seja, que todos celebrassem na mesma data, para aceitar o costume, né? Mas isso não durou a vida toda. E essa data seria justamente isso, ó. Deve celebrar a Páscoa no domingo seguinte à lua cheia do equinócio da primavera. Ou seja, a Páscoa vai sempre cair entre o dia 22 de março e 25 de abril. Já observaram isso ou não? Nunca observaram. A partir de agora vocês vão observar. Por quê? Por conta dessa fase, desse quadro da lua cheia, da prelúnio, né, que ele chama ali antes. A situação se normalizou muito tempo, numa só voz, celebrando na mesma data. Mas isso durou desde o Concílio de Nicéia, que foi em 325, que ele estabeleceu, e a partir de 387, né, até 1582. Depois, houve um rompimento. Com o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, os cristãos orientais, eles não celebram. Esse ano passado coincidiu, mas nem sempre coincide. Tá certo? Passar mais um pouquinho aqui. Muita informação? Muito teórico ou deu para entender? É o mês. O mês, são os meses, é o nome do mês, tá certo? É o nome do mês. E aí, até aí, tranquilo? Muita informação, né? Mas o que é que nós devemos filtrar? Até agora, guardem bem o que eu vou dizer a vocês agora. Nós devemos filtrar aqui. A Páscoa que nós celebramos, ela não é por acaso. Em primeiro lugar, os primeiros cristãos celebravam. Por quê? Porque Cristo viveu todos esses acontecimentos. No início, no primeiro século, no segundo século, se celebrava a Semana Maior. Depois do século 3, 4, 5, foi se estruturando um momento de preparação, que nós chamamos de Quaresma. Tá certo? E aí, vejam, uma outra coisa, a Páscoa cristã, ela não é desligada do Antigo Testamento. A Páscoa que Cristo celebra, sendo a sua paixão, morte e ressurreição, está ligada à passagem lá, Êxodo capítulo 12, quando Deus passa. Então, Deus passou libertando o povo do Egito, né, da escravidão. Jesus passou libertando o povo da outra escravidão, da escravidão do pecado.
Agora, aquele povo antigo celebra a Páscoa recordando a sua libertação. Nós, o novo povo de Deus, celebramos dominicalmente, diariamente e anualmente a Páscoa, também recordando a libertação. Não mais do Egito. A gente recorda a libertação do pecado e da morte. Jesus passou pela cruz, pela morte, para nos libertar. Jesus mangou da morte, né? Por assim dizer. Ele venceu, ele quebrou as algemas da morte, as amarras. Então, quais são as origens, né, do Tríduo Pascal? Olhando um pouco mais da nossa história católica. No século IV, os cristãos sentem a necessidade de desdobrar a Vigília Pascal, a fim de se deter mais demoradamente sobre cada um dos momentos derradeiros da vida terrena de Jesus. Introduziram, assim, o Tríduo Pascal. Organizaram de forma melhor ainda a liturgia do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal de Cristo, morto, sepultado e ressuscitado, como disse Santo Agostinho, no século IV. Então, no século IV, se começou a historicizar os relatos do Evangelho. Quiseram se celebrar, na quinta-feira também, a instituição da Eucaristia. Esta celebração acabou rompendo a unidade do Tríduo Pascal. É como se tivesse colocado algo a mais ali. Como conciliar? Como deixar certinho, redondinho, assim como Nosso Senhor queria que fizéssemos. E aí foi em 1955, todo o Tríduo Pascal recuperou a sua unidade autêntica. A Reforma do Vaticano restituiu a celebração inteira, maior unidade, simplicidade, riqueza e conteúdo. Por quê? Porque nesses séculos, até o Vaticano II, até a Reforma Litúrgica, era, digamos que meio quebrado o Tríduo Pascal. Então, a partir do Tríduo Pascal, o Papa São Paulo VI, ele recupera, né, o ordenamento das celebrações do Tríduo Pascal. Coloca o Domingo de Ramos como abertura da semana, segunda, terça e quarta, alguns outros eventos que estão aqui anotados para a gente compreender, e a partir da quinta-feira até o domingo. Ô padre, mas na missa domingo, eu não sei quem estava na missa que eu disse, teve uma missa que eu disse, que o Tríduo Pascal, a gente chama de Tríduo, a ideia é quanto? São 3 dias. Mas na verdade eles são quantos dias? 4, né? Por quê? Porque nós herdamos uma concepção judaica, nesse sentido da contagem do tempo para a oração, para a liturgia. E como assim? Para o judeu, quando ele celebra a véspera do dia, ele já está dentro do dia. Então o dia vai ser do ocaso do pôr do sol, né, que é o ocaso do sol, ao nascer, ao ocaso do sol. Um período desse. A gente celebra de forma diferente, né? Ele não. Na véspera é como se já contasse como o dia, para a mentalidade judaica. Ainda hoje é assim, né? Então, da véspera do Shabat, Shabat quer dizer o quê? Sábado, o dia do sábado, eles ainda guardam o sábado, eles já, ali no anoitecer da sexta para o sábado, até o sábado, final do cair do sol, eles não fazem nada, justamente respeitando. Então, eles contam desse jeito, a gente conta de meia-noite a meia-noite. E aí a nossa cabeça ocidental, né, moderna, ela tem dificuldades de compreender essa contagem. Mas se a gente levar o olhar da gente para a liturgia, vamos perceber que a gente faz isso também em muitos momentos. Quando é, por exemplo, uma festa muito importante, a gente já celebra as primeiras vésperas. São José. São José é uma solenidade. Então a gente já celebra na véspera, né? E daí o costume das fogueiras fazer na véspera, lembra? Quando os santos têm uma memória muito grandiosa, a gente faz isso. Percebam. Isso é uma herança judaica. Uma outra coisa é no Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal começa na quinta-feira, mas o cair da quinta-feira já é o quê para o judeu? Sexta. Entendeu? Então, Jesus se entrega na quinta-feira, que já é o início da sexta para eles, né? Na Eucaristia. E Jesus se entrega na sexta-feira à tarde, de fato, na cruz. O sábado é o silêncio e o domingo a ressurreição. Mas por que a gente não celebra o domingo só no domingo? A gente celebra o domingo já começando como? Com a vigília pascal no sábado à noite. Então, são 4 dias, mas na verdade, na compreensão judaica que a gente herdou nesse sentido, são 3 dias. A quinta noite para a sexta noite, a entrega de Jesus na Eucaristia e na cruz. A sexta, final da tarde, início da noite, com a morte de Cristo, né? O sábado para o domingo, que se celebra já na noite do sábado, as alegrias, os gozos pascais da vigília, da espera. Tranquilo isso aqui?
são 4 dias, mas se nós formos buscar historicamente, nós vamos compreender que, de fato, o judeu compreendia esse dia de um modo diferente daquele que nós compreendemos. E nesse sentido, seguindo essa lógica, seguindo esse modo celebrativo, a gente consegue compreender que mesmo começando na quinta noite, as vésperas, né, da quinta-feira, da sexta-feira, já com as primeiras vésperas na quinta tarde, final da tarde, início da noite, nós celebramos esse tríduo. É tanto, minha gente, que no missal vai dizer que não se celebre a missa do lava-pés, da instituição da Eucaristia, antes das 5 horas da tarde. Não pode celebrar. Sabiam disso? Não, né? Então, não pode celebrar a missa da noite da quinta-feira, chama In Cena Domini, a missa da instituição da Eucaristia, tá certo? In Cena Domini, na ceia do Senhor. Cena, ceia, Domini, Senhor. Então, a ceia do Senhor. E aí, essa missa não pode ser celebrada antes de 5 horas da tarde ou do cair do sol da quinta-feira. Por quê? Porque a gente, respeitando essa ideia dos dias, nessa forma de ser contados, aí a gente vai conseguir compreender que estamos mergulhados já no mistério da entrega de Jesus. Ele se entrega pelo lava-pés e pela instituição da Eucaristia, pela instituição do sacerdócio, e depois ele se entrega pela cruz. Tranquilo? Depois, já expliquei isso aqui. O mistério pascal, isso aqui é São Paulo VI, quando recupera de colocar na ordem novamente do princípio, né, da celebração pascal, aí São Paulo VI escreve isso. O mistério pascal, que encontra na Semana Santa a sua mais alta e comovida celebração, não é simplesmente um momento do ano litúrgico, não é, mas é a fonte de todas as outras celebrações do próprio ano litúrgico. Eu disse isso para vocês faz 10 minutos. Eu disse que o nosso calendário, o nosso ano litúrgico, ele se ordena a partir de quê? Da Páscoa anual, que nós celebramos, certo? Então, por quê? Porque todas se referem ao mistério da nossa redenção, isto é, ao mistério da Páscoa. Tudo na igreja se refere ao mistério pascal de Cristo. Eu tive um professor, e aí ele dizia, né, que quando alguém fizer uma pergunta de teologia para você, que as pessoas podem fazer, aí você vai dizer que é mistério. Pronto. Se você disser que é mistério, você já respondeu 50% da questão, né? Porque você se desobriga e dá uma explicação mais lógica e mais racional. Pronto. Então, se alguém perguntar o que é a sua fé, você diz, é mistério. Mas você completa, você diz que é mistério pascal, né? É o mistério pascal. Tudo na sua fé vai estar diretamente ligado ao mistério pascal. Não tem nada na nossa igreja, não tem nada que nós celebramos, que nós lemos, proclamamos, que não esteja ligado à celebração do mistério pascal de Cristo. Ô padre, e o Gênesis está ligado a Cristo? E o Apocalipse, no final, está ligado a Cristo. Então, do Gênesis ao Apocalipse, nada se desvencilha, se desliga do mistério pascal de Cristo. Claro, no Antigo Testamento aparecem como sombra, ou seja, de forma imperfeita, chamamos assim na teologia de alegórica, tá certo? Então, de forma alegórica, de forma comparativa, por sinais, teofanias. E depois em Cristo de forma plena e na igreja de forma sacramental. Deixa eu repetir, isso é um pouco mais complexo, tá certo? Tudo se refere a Cristo? Tudo se refere a Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse? Sim. No Antigo Testamento, as coisas elas aparecem de forma profética, de forma para apontar. A gente chama isso na teologia de linguagem alegórica, comparativa, tá certo? Com as teofanias, com aquelas manifestações. Em Cristo se manifesta de forma plena. Nós conseguimos enxergar, ver, perceber e tocar. E no tempo da igreja, essas mesmas coisas se manifestam agora de forma sacramental. Então, meus irmãos, voltando na nossa formação de missa, todas as vezes que vocês estiverem aqui, ou se não conseguirem entrar, ficar lá fora, ou se estiverem numa igreja bonita, a catedral mais linda do mundo, ou se vocês estiverem numa capelinha, fedendo a mofo, caindo nos pedaços, é o mesmo mistério de Cristo. Não tem segredo. E nós precisamos nos apaixonar todos os dias por esse mistério, celebrar com devoção, com piedade, porque é o centro da nossa fé católica. É o centro da nossa fé católica, é a ressurreição. Os outros sacramentos nós amamos todos eles, mas o Concílio Vaticano II vai dizer o quê? Que a Eucaristia é a fonte. Os outros sacramentos eles estão voltados para a Eucaristia. É da Eucaristia que tudo parte, que tudo emana, tá bom? Deixa eu ver aqui a hora, mas
Já são 8h20. Vou mais uns minutinhos. Aí, termina essa parte, vocês cantam uma musiquinha, né? O tempo passa muito depressa. A liturgia da Semana Santa não é um simples jogo de representação teatral. Pessoal, não é teatro. Mesmo quando a gente divide no domingo de Ramos e na sexta-feira santa o Evangelho, vocês não vê? Vem, o leitor, o padre sempre tem que ser a fala de Jesus, o diácono tal. Mas ali não é um teatro. Ali é uma forma mais didática de ser fiel ao Evangelho e que as pessoas, como é muito longo, cansem menos, consigam compreender, tons de voz diferentes, enfim, ajuda, divide. Mas veja, não é um teatro. Não se faz teatro com as coisas sagradas, tá certo? Não se brinca com as coisas sagradas. Não é um faz de conta. Nós somos levados a mergulhar também, a ser mergulhados nesse mistério de Cristo, na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição. Então, o único mistério pascal que não pode ser fragmentado. Trata-se da celebração do mistério pascal na sua integralidade, na sua globalidade, sem fragmentações, embora cada dia seja dedicado a um dos aspectos particulares. Ou seja, no Brasil e principalmente no Nordeste, muita gente, né, isso antigamente, hoje as pessoas estão mudando de concepção, de compreensão. As pessoas iam, o domingo de Ramos, a igreja lotada, nas celebrações da semana, mais ou menos, só quando era celebração penitencial, ou aquela confissão comunitária que não vale, viu? Quem se confessou comunitariamente, se confessa. Você está em pecado, não foi perdoado seus pecados não, que não vale não. Não estou deixando ninguém em crise não, né? Pelo amor de Deus. A confissão tem que ser auricular, tem que ser no pé do padre. E aí, na sexta-feira santa, ó, aquelas procissões de Senhor Morto. Já viram, já? O povo do interior chama Senhores Morto. Eu não sei porque eles botam no plural, né? Senhores Morto. Já viram isso? Nas várias cidades. A procissão dos Senhores Morto. Aquela procissão na sexta-feira santa, todo mundo querendo pegar um galho de alecrim, de arruda, que o povo enfeita, né? Ou a imagem do Senhor Morto. Não, minha gente, mas quando é no sábado de aleluia, cadê o povo? Quando é no domingo de Páscoa, cadê o povo? As igrejas eram vazias. Hoje, aqui na Trindade, graças a Deus, eu não sei em outras paróquias, eu não posso ser injusto com vocês. Mas aqui vocês comigo celebramos o Tríduo Pascal inteirinho, até o domingo de Páscoa, né? Domingo de Ramos, domingo de Páscoa. Isso é muito bom. Mas veja que a gente corre o risco de dissociar, achar que estamos ali, o auge da Semana Santa é a morte de Cristo. Não, é a morte porque ele vai ressuscitar. E para ressuscitar ele tem que morrer, né? Mas nós não ficamos no esquife. Você sabe o que é esquife? O esquife é a caminha, um caixãozinho do Senhor morto. A gente não fica adorando Nosso Senhor no esquife, no caixão, na sepultura. Não. Nós temos o respeito, a veneração pela procissão do Senhor morto. A gente na nossa paróquia nem tem, né? Inclusive, a procissão do Senhor morto. Deveríamos ter uma imagenzinha, fazer aqui uma procissão ao redor da rua. Mas, veja, o centro da nossa fé é a Páscoa, minha gente. É a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, temos que mudar de fato, erradicar completamente essa mentalidade que se encerra, que para na Sexta-feira Santa. Havia e ainda há o perigo de romper a unidade do mistério, separando excessivamente a celebração da morte e a celebração da ressurreição. Pronto, eu disse a vocês que na Quinta-feira Santa o padre não dá a bênção do envio, dá? Não, porque começa o Tríduo Pascal. E na Sexta-feira Santa o padre dá a bênção? Também não, porque nem missa tem. Na Sexta-feira Santa é o único dia no ano que não existe celebração de sacramentos na igreja. Sabia disso? Na sexta-feira. Ah, padre, eu quero me casar na Sexta-feira Santa. Ô, meu filho, tá errado, pode não, né? Não pode, tá certo? Mas eu já tive pessoas procurando para casar na Sexta-feira Santa, assim. É uma pessoa que entende muito de igreja, né? Nada. Batizar meu filho na Sexta-feira Santa. Não batiza, né? A não ser um risco gravíssimo de morte, e aí existe a caridade pastoral. Mas não deve celebrar sacramentos na sexta. E quando eu digo na sexta, é a sexta e o sábado, tá certo? O sábado do silêncio. A gente precisa fazer esse silêncio guardando o sábado. Então, não celebra. Ô padre, tem uma pessoa ali precisando da comunhão. Pode levar? Pode. Chama-se de viático. O viático é o alimento da viagem, tá certo? Viático é alimento da viagem. Você leva, o padre, o ministro, o diácono, leva a hóstia consagrada na Quinta-feira Santa. Porque na Sexta-feira não tem missa. Você nunca diga, na Sexta-feira Santa eu vou para a missa. Está errado. Não é missa. A missa não terminou. Você vai para a celebração
que ainda está dentro daquela primeira missa que você começou a celebrar, de fato, no domingo de Ramos, mas no Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa. Entenderam? Então são coisas que os nossos católicos, de uma forma geral, eles quase não sabem disso. Eles não têm essa consciência. É por isso que eu não posso ir na quinta e no sábado. Eu tenho que ir na quinta, na sexta, no sábado e no domingo de Páscoa. Tá certo? Porque no sábado a gente celebra a vigília, mas é importante a liturgia do domingo. É necessária para completar a caminhada que nós fizemos.